estudantes descobrem a cultura indígena de um jeito diferente. A importância é que elas cresçam sabendo que tem raiz. O Brasil tem raiz. Escola também é lugar de eleições e democracia. Juventude da Resistência! Vote Geração Z para uma escola melhor. Os guardiões da leitura e a luta contra o esquecimento. Sejam todos bem-vindos ao Castelo dos Guardiões da Leitura. O Boas Práticas vem para inspirar. É magnífico, essa é a palavra que eu tenho para descrever. E mostrar para você o melhor da educação. Histórias que muitas vezes são apagadas dos livros, mas que são parte da gente, de muita gente. Uma história viva, cheia de riquezas culturais. Povos que carregam em si a sabedoria e os costumes dos seus antepassados, ensinando lições preciosas sobre a vida e a natureza. A importância é que elas cresçam sabendo que tem raiz. O Brasil tem raiz. Nós estamos na zona oeste da cidade de São Paulo, na MF Tenente Alípio Andrade Serpa. Só que a nossa história de hoje começa a ser contada a mais de 2.000 quilômetros de distância dessa escola. É aqui, próximo ao rio Ipanema, no município de Águas Belas, no estado do Pernambuco, que mora o grupo indígena Funiô. Sem números oficiais, acredita-se que vivam nessa aldeia entre 7 e 8 mil funiôs. O povo funiô é um grande exemplo de resistência. Com uma cultura rica e diversa, mantém até hoje suas tradições, como rituais de iniciação, festivais religiosos e práticas medicinais. O idioma nativo é o Iatê. Uma cultura distante da realidade da capital paulista. Mas, por alguns dias, esses dois mundos distintos se uniram na MF Tenente Alípio Andrade Serpa. Encontro marcado pela curiosidade, admiração e, acima de tudo, respeito. Olhares admirados. A recepção é calorosa. Essa vivência são atividades, né? Esse primeiro contato com as crianças, com eles, realizando perguntas, tirando dúvidas. Nós, como adultos, a gente só teve a oportunidade de conhecer um lado da história do Brasil. E as nossas crianças agora estão tendo a oportunidade de conhecer a outra versão. Esse já é o segundo ano em que a parceria acontece. Uma das grandes responsáveis por fazer esse projeto acontecer é a professora Carolina. A minha relação com os indígenas, na verdade, vem de uma admiração muito grande que eu sempre nutri, um respeito gigantesco pela cultura, por toda essa diversidade que nós temos, né, cultural indígena aqui no Brasil, e de uma preocupação que me veio muito forte na pandemia, né, de saber o que estaria acontecendo com eles. Procurando ajudar, a professora Carolina começou uma busca pela internet. Desde então, se iniciou uma relação que dura até hoje. Foi assim que nós começamos a estreitar laços. E aí esse encontro virou amizade, virou carinho, família. E essa oportunidade se dá com uma verdadeira imersão dentro da cultura dos indígenas da etnia Funiô.
Durante 2 dias, os alunos do Fundamental 1 vão poder trocar experiências e adquirir conhecimento juntamente com integrantes de uma família do povo Funiô. O que o jabuti representa para nós, né, dentro do sagrado, ele é muito importante para nós. Uma troca cultural, passa a cultura para as crianças, o conhecimento e volta para a aldeia. Indígena. Logo no primeiro contato, as primeiras curiosidades já vão surgindo. Viu? Como que você faz essas penas? Do que os tamanduares se alimentam? Quanto tempo demora para fazer a tiara de flor? O que tem de mais legal na cultura deles? Para mim, na cultura deles, o mais legal é a caça e a dança. Porque a dança, para mim, e provavelmente para eles, né, é algo muito especial, porque celebra a cultura. E é claro que toda essa turma não ia se contentar em apenas ouvir todas as boas histórias. É preciso colocar em prática tudo aquilo que eles estão aprendendo. Kidelaia é o nome do tamanduá bandeira. A escola é muito aberta a trazer conhecimento, principalmente quando a gente consegue fazer o afastamento do livro, né? E a gente consegue trazer a história para cá. Para a professora Carolina, a imersão junto aos povos originários é uma forma de conhecer profundamente a história de formação dos brasileiros. Essa diversidade, essa riqueza, traz para eles vivências e formas de enxergar o meio ambiente, a história deles, respeitá-los. É o que a gente pede, é respeito com a cultura de outros povos. Voltamos para o segundo dia de atividades com os funiôs aqui na IMEF. E toda essa agitação que vocês estão vendo é porque daqui a pouco vai começar a abertura dos Jogos Indígenas. A previsão é que o dia seja cheio de diversão por aqui. E a preparação foi exatamente como mandam as regras. Bandeiras representando cada time e braços e rostos pintados. Para o povo Funiô, o grafismo, né, o desenho, cada um tem um sentido e um significado, né? Um momento especial tem um grafismo. Então, além desses momentos especiais, a gente sabe que o grafismo, a pintura, ela traz a energia da natureza. Com tudo pronto, é hora de dar início aos jogos. Arremesso de lança, uma corrida de canoa improvisada e até arco e flecha. Os Jogos Indígenas são uma forma de resgatar as tradições dos povos originários e unir escola e comunidade indígena em uma só cultura. É como eu falo para os alunos, né? Essa oportunidade que as escolas dão para a gente chegar e ter esse acesso, né, com os alunos, é como que se a escola estivesse abrindo o nosso livro, né? Um livro de cultura, um livro indígena. As crianças aprendem e se divertem. 2 dias você estava aqui, o que você aprendeu nesses 2 dias, Benjamin? Me conta. A gente tem que respeitar eles para eles nos respeitar. E aprendi a usar o arco e flecha e a lança. Deu certo, vocês ganharam, né? Sim! Estão gostando do dia hoje? Sim! Sim! E como é que é o grito dos vencedores? A felicidade dessas crianças se soma ao aprendizado que elas experimentaram nesses 2 dias. Nada melhor do que aprender com aqueles que têm muito a nos ensinar. Uma vivência, uma experiência que com certeza eles levarão para a vida, né? E a gente nesse processo de respeito às diferentes culturas, foram assim 2 dias incríveis, muito mais válidos do que o livro e o caderno, com certeza. Dos olhares curiosos do primeiro contato a abraços carinhosos de uma despedida.
Aqui foram criados laços que dificilmente serão esquecidos por essas crianças. O respeito, a empatia e as trocas culturais não apenas unem, mas também enriquecem e transformam todo um povo. Era uma vez um castelo. Ele fazia parte do reino encantado dos livros. Mas como esse lugar guardava muitos tesouros, um inimigo chamado Esquecimento tentava roubar tudo que havia de mais precioso. Por isso, a rainha decidiu proteger o reino e chamou os Guardiões da Leitura. Essa história, que parece ter saído de um conto de fadas, é real. E os Guardiões da Leitura levam esse trabalho muito a sério. Se você conta a sua história para todo mundo, vocês concordam com a Pro que a história ganha vida e que ela fica forte? Sim! Ela está protegida do pior inimigo, que é o quê? O esquecimento! Essa é a EMF Chico Mendes, zona leste de São Paulo. É aqui que os Guardiões da Leitura protegem os tesouros mais valiosos, as histórias e as memórias dos livros. O projeto de incentivo à leitura foi criado em 2019 pela professora Raquel. Ele faz parte da grade curricular de quase 90 crianças da escola. A dinâmica do projeto é fazer com que eles escolham um livro, eles se apropriam da leitura, da história daquele livro. A gente vai lendo com eles, a professora de turma lê, os pais em casa leem, os irmãos mais velhos. E aí, quando eles estão apropriados dessa leitura, eles começam a contar para os colegas. Uma cama linda e especial. Os estudantes do 2º ano do ensino fundamental têm como missão proteger os livros para sempre. Para lutar contra o esquecimento, as crianças leem, contam as histórias para o maior número de pessoas que puderem e ainda estudam sobre os autores. Mas antes de se tornarem oficialmente Guardiões da Leitura, elas precisam escolher a história que querem proteger. É muito legal. Por quê? Porque você pode proteger a história para nunca mais ela ser esquecida. Que a gente pode ler para todo mundo do mundo inteiro. Ainda na fase de alfabetização, o Miguel tem usado o livro Se Eu Fosse Uma Árvore. Assim, sílaba por sílaba, as palavras aparecem e ele descobre um mundo novo de possibilidades. Se eu fosse uma árvore, seria daquelas que no verão fazem sombras gigantes. Foram essas descobertas que encantaram o Caetano desde cedo. Eu lembro que em 2019, quando o projeto começou, eu estava muito animado, sabe? Porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre achei uma coisa assim que eu ficasse liberto, sabe? Quando eu leio hoje em dia, eu simplesmente esqueço os pensamentos, sabe? É um jeito de eu relaxar. Ser o candidato nem... Ele faz parte da primeira turma do projeto e voltou hoje para cumprir com uma das missões de guardião. Esse livro se chama Procura-se Lobo e é da Ana Maria Machado. Quando eu era guardião da idade de vocês, eu peguei esse livro e eu protegi a história dele e agora eu vou contar para vocês. Manuel estava procurando emprego. Abriu o jornal e viu um anúncio. Procura-se lobo. Adulto, de boa aparência, com experiência comprovada. Para receberem esse título, as crianças precisam passar por uma cerimônia. A Raquel deixa de ser professora e se transforma na guardiã do Reino Encantado. Ela nos leva a um verdadeiro conto de fadas, com castelo, coroas e rainha. Como se estivessem dentro de um livro, os estudantes são coroados como Guardiões da Leitura. Que alegria tê-los aqui hoje.
Sejam todos bem-vindos ao Castelo dos Guardiões da Leitura. Os guardiões começaram a partir de uma leitura e através dela se multiplicarão. Luiz, você aceita tornar-se um guardião da leitura e jamais deixar de ser um leitor? Sim. Eu coroo guardião da leitura da EMF Chico Mendes. Eu a coroo guardiã da leitura da EMF Chico Mendes. O que você está sentindo? Alegria. Sua responsabilidade agora é? Ser um guardião da leitura. Como é que foi o momento em que você recebeu a coroa? Eu senti uma coisa, mas depois passou. E como é que você explica isso que você sentiu? Eu senti um clima, mas só que depois passou. Foi aqui no coração? Foi. Eu fiquei pensando, ai, que emoção que eu tô. Mas para cuidar de uma história é preciso muito mais. Que a gente tem que refletir sobre elas, ensinar elas para os pequenos e que os livros fazem parte do nosso cotidiano e que a gente tem que levar isso para a vida, porque com a leitura a gente aprende muito. A Rihanna também é guardiã, mas hoje ela e o Caetano vieram participar de um dia emblemático na EMF Chico Mendes. Eles serão os primeiros alunos a se tornarem cavaleiros. Um cavaleiro é muito mais que um guardião. Um cavaleiro reflete sobre o que lê para transformar a sociedade em um lugar melhor. Vocês aceitam esse desafio? Sim! Aqui, a magia não está só nos livros. Ela ganha vida e se torna real, porque tem o poder de transformar a história de cada um. Recebam seus livros, leiam, divulguem suas histórias, aprendam, espalhem o conhecimento pelo mundo. Ai, gente, esse projeto é a menina dos meus olhos, porque ver as crianças... Ai, desculpa. Ver as crianças tendo acesso e ver um projeto que assim começou do nada, sabe? Eu sempre tive muito apoio da escola, da direção, da coordenação, mas você vê crianças que não têm acesso aos livros, terem acesso e sonhar e falar assim, nossa, eu vou ser veterinário, eu vou ser astronauta, eles podem ser o que eles quiserem. Então esse projeto para mim é uma porta de possibilidades infinitas. Possibilidades que já trouxeram novos sonhos para eles. O sonho mesmo é ser escritora, porque eu amo escrever meus próprios livros. Eu escrevi bastante. Apesar do lado lúdico, a EMF Chico Mendes construiu o Guardiões da Leitura em cima de um projeto pedagógico muito bem pensado. Ele é um projeto que ele é articulado em todos os momentos com o PPP, né? É um projeto de promoção à leitura e encantamento. Ele traz uma ludicidade para o trabalho, elas ampliam o conhecimento delas, elas passam a ter repertório, né? Elas passam a se comunicar, se expressar melhor, porque um guardião ele vai resgatar uma história e ele vai contar essa história. Com os guardiões, as histórias estarão protegidas do temido esquecimento. E o próximo passo desse reino encantado é ultrapassar os muros da escola e levar os livros para todos os lugares. Nós somos os Guardiões da Leitura da EMF Chico Mendes. Começa agora a cobertura Boas Práticas das Eleições 2023. É isso mesmo. Eleições em 2023. Aqui na EMF Jardim Fontales, na zona norte da cidade, a festa da democracia corre a todo vapor para eleger os representantes do Grêmio Estudantil. E por aqui, votação é coisa séria. Coisa séria que se aprende brincando na EMF Jardim Fontales, zona norte de São Paulo. É para parecer uma brincadeira de criança, até porque a nossa intenção é ensinar de forma lúdica. O objetivo dessas escolas, que tem uma em cada estado do país, é exatamente levar os conhecimentos de cidadania, democracia, importância do voto. O cenário é idêntico ao de uma eleição convencional.
Sessões, conferência de nomes, urnas. O que muda é a idade dos eleitores e mesários. Davi, eleições. Você imaginou que ia voltar tão novo assim? Não. O que você está achando desse dia aqui na escola? Muito legal. E bem elegante. Estou muito ansioso. Ontem não consegui dormir pensando na eleição. Mas até chegar o dia da votação, os estudantes percorreram um longo caminho. Primeiramente, eles precisam entrar no acordo e montar as chapas. Depois de montar as chapas, eles têm que montar um plano de ação para apresentar esse plano de ação para os demais alunos. E com esse plano de ação em mãos, eles têm que apresentar esse plano de ação para a gestão, para a gente também verificar a viabilidade desse plano de ação. A gente está pensando de conversar com a gestão para colocar passeios durante o ano, arrumar todos os ventiladores da escola e também colocar um telhado na quadra de trás. O Grêmio é o nosso parceiro junto à gestão. Então, é a voz dos alunos junto à gestão. Vozes plurais e fortes. Nesta eleição, 3 chapas concorrem. Por todos por 3, chapa 3. Vote lá. Juventude da Resistência. Vote Geração Z para uma escola melhor. Cada chapa é responsável por apresentar seu plano de ação. Eu acho que eu quero mudar a forma como as pessoas veem a escola, porque eles veem a escola como um lugar de obrigação. Quero mudar isso e tornar a escola um ambiente agradável, como uma segunda casa pra gente. A gente passou bastante nas salas e a gente só não podia fazer tipo boca de urna, porque a gente não podia fazer cartazes e essas coisas. Os estudantes defendem suas propostas. A gente queria mudar um pouco a nossa escola e trazer também voz aos alunos da escola. O que eu acho que precisa mudar é o respeito um com o outro, que tem um desrespeito, e também parar de riscar as mesas, bastante coisa. A gente pretende fazer uma campanha, tanto para bullying quanto para as outras coisas, né? Porque a nossa chapa quer uma escola que seja boa o suficiente para todos. Uma turminha boa de papo, aliás, boa de propaganda. O que está precisando mudar aqui na escola? A empatia dos alunos e também mais brincadeiras e muita coisa. Os ganhos pedagógicos não ficam só no aprimoramento da fala. Os estudantes mergulham profundamente no significado e nas nuances da política. Política, para mim, é um poder de escolha em conjunto, sabe? Onde todos, em uma sociedade, podem escolher. As pessoas possam se juntar ou participar de alguma coisa para mudar alguma coisa que está precisando. Muito bom, parabéns. Hoje é um espaço formativo muito importante que eles vão levar para toda a vida, porque é um movimento de democracia, de cidadania. Eles param de pensar somente no eu, para nesse momento pensar no nós, né? O que nós, comunidade, podemos desenvolver na nossa escola. Eles começam a ter a percepção de que existem problemas graves, problemas menos complexos, mas que tudo dá para ser resolvido. E eles acabam participando de todo o processo. De etapa em etapa, esta turma adquire aprendizados que ultrapassam os muros da escola. Os mesários, por exemplo, foram ao cartório eleitoral para aprender como funciona essa função, para executá-la no dia oficial das eleições do Grêmio. E a gente treinou lá com o pessoal de lá e foi bem legal. Gostei. Achei interessante até para eu aprender, tipo, mais para frente, quando eu for votar, para eu já entender um pouco como que é. O que eles estão fazendo nesse momento é política, sim. Porque a política é a capacidade, né, que a gente tem de se organizar para atingir o bem comum. Nós precisamos traçar diretrizes para poder viver em sociedade. De sessão em sessão, um possível resultado vai surgindo. Acabou a fila, acabou todo mundo de votar. O que o mesário tem que fazer? Ele vai colocar um código terminal do mesário para dar o comando para a urna encerrar a votação. Votações encerradas. É hora de contabilizar os votos. A gente lançou o código, ele já começa a imprimir o boletim de urna, primeira via. Aqui atrás, ó. Certo? A gente só vai guardar o boletim de urna porque a gente vai declarar os
os eleitos lá embaixo. Estudantes, professores e convidados se reúnem no pátio da EMEF para acompanhar a contagem dos votos. Geração Z, 428 votos. Um momento histórico para a vida desta criançada. Anunciamos a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Paulo Sérgio Branco do Carvalho Galícia. A cerimônia é conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Paulo Galícia. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Olha, eu estou muito contente em estar aqui. Não é essa questão de ganhar ou perder. O importante é participar de um projeto como esse e verificar, mostrar, contar para os seus familiares como que se dá essa eleição, né? Chega a hora do resultado. Agora, o grande vencedor foi a chapa, atenção, eleito com o número 81. O entusiasmo é contagiante. Eu mal consigo falar no meio do anúncio. Ciara Chapa 1, Geração Z, como a vencedora. Vamos tentar falar com o presidente eleito aqui. E aí, você ganhou? Como tá o coração? Meu coração é muito ansioso. Eu imaginei que nós ia ganhar. E eu fico muito feliz por essa participação e ter ganhado. Então agora é a hora da diplomação. Vai lá pegar seu diploma, parabéns. Obrigada. Meus parabéns, viu? Gostou da eleição? Foi muito importante que a criança vivencie esse espírito para que acredite num sistema de eleição, que é algo que é um orgulho aqui do Brasil, o nosso sistema eleitoral, e isso precisa ser enraizado desde criança. A chapa Geração Z vence as eleições. Uma geração cada vez mais consciente e politizada, provando dia a dia o poder transformador da educação na política e da política na educação. Os podcasts conquistam os alunos. Realizou as expectativas, hein, Yolanda? Sim, realizou as expectativas. E a matemática, que é uma grande brincadeira. É muito bom se divertir com matemática. Vitória. Obrigada. O posicionamento dos microfones. Podcast como ferramenta de aprendizagem. 1, 2, 3, Bom dia, boa tarde, boa noite. Os alunos ganham voz. A gente vai falar sobre a série, né? Vandinha, como a gente já tinha falado. O que você achou da... Realizou as expectativas, hein, Yolanda? Sim, realizou as expectativas. E também são ouvidos. É isso, gente. O nosso episódio foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Na EMEF, professora Mara Cristina Tartaglia Sena, Zona Sul de São Paulo, uma turma está produzindo um podcast semanal com orientação dos professores. A gente sabe fazer isso muito bem e vocês arrasam sempre, beleza? Beleza. Bora lá, gente. E todas as etapas de produção do podcast Segunda Nerd ocorrem dentro do estúdio da própria escola. Teste microfone 5. O protagonismo é sempre deles. Tá vendo? Aí depois... O projeto acontece desde 2022 e já foram gravados 10 episódios sobre o universo geek, que são publicados no YouTube. A intenção da série não foi, tipo, colocar terror, e sim falar sobre a Vandinha especificamente, sabe? Nós acompanhamos tudo o que acontece. Ela é a apresentadora, tá? Eu vou passar daqui pra ele e aí eu vou ser pra você, tá?
O objetivo de ter um estúdio de gravação na escola é proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades audiovisuais, além da criatividade e trabalho em equipe. Acho que assim, a grande questão, eu acho, do estúdio é que ele possibilita a produção de conteúdos com uma qualidade profissional e muito rápida. E eles têm esse acesso e eles têm tido muito interesse. Já o professor Paulo César destaca que a criação do podcast foi uma demanda dos alunos e que eles receberam a ideia com entusiasmo. Convidei as pessoas para participar de uma reunião de pauta, para a gente começar a conversar sobre o assunto. E vieram umas 8, 10 pessoas. E se engajaram no projeto, e começaram a conversar, começaram a se posicionar de uma maneira muito interessante. Para desenvolver a gravação, a turma faz reuniões de pauta para definir o tema de cada episódio. Do que é que nós vamos falar no próximo programa? A Vitória explica que a reunião de pauta é a primeira etapa do projeto e eles definem o tema a partir de várias pesquisas. A gente aborda um tema específico para fazer pergunta, pesquisa, no caso, para na hora da gravação a gente não fala coisa bobeira, sabe? E o tema escolhido desta vez é o filme de ficção científica Interestelar. Ele se passa num cenário de catástrofe, no qual o planeta Terra começa a sofrer com crises ambientais sérias, fazendo com que os humanos tentem descobrir outro planeta habitável. Não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo? Não. No estúdio, o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso do projeto. Esse daqui não é o 1. E esse não é o 3. Esse é o 4. Esse é o 5. João Paulo é um voluntário dedicado ao projeto e é responsável por todos os desafios técnicos no estúdio. Sou produtor audiovisual e ajudo as pessoas aqui a fazerem o produto ficar legal. Sua expertise em equipamentos de áudio e vídeo permite que o projeto tenha uma qualidade excepcional e que as gravações sejam feitas de maneira eficiente. Aqui no Segunda Nerd existe um rodízio entre as funções que eles vão ocupando de acordo com a familiaridade. Então o produtor hoje pode ser o pauteiro amanhã e agora eu estou com a mediadora da vez, que comanda o bate-papo, para entender. Yolanda, como é que você se prepara para fazer o podcast? O que você pensa em pesquisar? Como é que é isso? A gente busca sempre pesquisar sobre o filme. Por exemplo, o que a gente vai gravar hoje, a gente pesquisa sobre a trilha sonora, sobre os atores, se tem alguma coisa que é real ou se é tudo fictício. E na mesa, sempre perceber se todo mundo conseguiu dar sua opinião ou se o tema foi todo abordado. Todos os alunos afirmam que o conhecimento adquirido com o projeto abre portas para o futuro e que estão animados para continuar produzindo o podcast. Iniciando o Tyler. Porque ela é ele, só que indiretamente. Para a EMF, professora Mara Cristina Tartaglia Sena, o podcast é uma ferramenta pedagógica importante para desenvolver habilidades dos alunos em diferentes áreas, além de promover a comunicação, a criatividade e o trabalho em equipe. Agora a Débora Veloso vai mostrar que os pequenos também estão encantados com as possibilidades dos podcasts. Nós estamos em frente ao CEI Olga Benário Prestes, na zona sul de São Paulo, e vamos conhecer uma boa prática escolar, uma professora que usa a tecnologia a favor da educação das crianças. Os alunos têm entre 4 e 5 anos e já aprendem a gravar podcasts, programas de áudio que ficam disponíveis em dispositivos com acesso à internet. Eles contam tudo sobre o que acontece na escola e o conteúdo é publicado em um dos maiores serviços de streaming do mundo. Olá, esse é o podcast Catu, tudo bem? A professora Elisângela teve a ideia de criar o Tá Tudo Bem durante a pandemia,
quando 57% das pessoas passaram a ouvir esse tipo de conteúdo. E eu comecei a editar esse material para as crianças e compartilhar com as famílias que estavam no ensino remoto. E foi um pouco assim. E aí as famílias que estavam no ensino remoto, a gente fazia perguntas, gravava ações. A direção da escola incentivou o projeto desde o início. Desenvolve muito a oralidade, a comunicação das crianças, e isso é o que eles o tempo inteiro contam em todos os espaços dessa escola, né? Quando dá espaço para o novo, a gente amplia a voz dessas famílias, das crianças e dos professores. O objetivo inicial era trabalhar a oralidade com a ajuda da tecnologia, mas ninguém imaginava que o podcast iria influenciar até em decisões da gestão escolar. Quando a direção decidiu tirar um brinquedo do parque, as crianças se manifestaram. E a gente foi consultar, gravou as crianças falando sobre o brinquedo, levamos para a direção e aí depois mudou-se de ideia porque a direção da escola escutou as crianças naquele podcast, naquele áudio falando sobre o brinquedo, né? De quanto elas gostavam. Brincar é um direito, você sabia? Brincar é pular, pintar, dançar. O podcast Tá Tudo Bem é um verdadeiro show de fofura. No gravador, a gente fica conversando com nossos amigos, brincar com você até na hora de ir embora. Pra quê? Vai viver, né, menino? As crianças gravam várias atividades que vão parar no podcast. Hoje é o dia da mãe da aluna Anitta participar ensinando um escalda-pés de camomila, ideal para relaxar. No pátio, a turminha se diverte com os pezinhos na água. Eu sempre acredito no poder público e principalmente nos equipamentos públicos. Então, eu acho que a escola é peça fundamental para dar essa autonomia e autoridade para as crianças. Então, uma criança autônoma, ela vai se tornar uma adulta independente. Xadrez, dominó e até Uno. Esqueça aquela velha máxima que dizia que sala de aula não é lugar para brincadeira. Aqui a diversão tem espaço garantido. Só que o objetivo é um pouco diferente do habitual. Eu sempre venho porque eu me distraio jogando e ainda aprendo. Jogos diferentes e melhoro na matemática. É isso mesmo. Ao mesmo tempo em que brincam, os alunos aprendem a tão temida matemática. Iniciativas inovadoras que vêm contribuir, né, tanto para a aprendizagem do aluno, quanto para fazer com que ele sinta mais necessidade de aprender, sinta mais engajado nas aulas. Nós estamos na zona leste da cidade de São Paulo, na EMF Dr. Pedro Aleixo. De segunda a quinta, os alunos do 3º ao 9º ano têm a oportunidade de se reunir para aprender matemática de uma forma acessível e divertida, através do projeto Jogos Matemáticos. Matemática brincando é muito legal, a gente se diverte muito, a gente ri e é uma coisa muito leve. É muito bom se divertir com matemática. Esse é um projeto que, de maneira divertida, incentiva os alunos a buscarem novos conhecimentos. Esse projeto vem ajudar a desmistificar a matemática, de que ela é somente para quem tem habilidade, ela tem algo inato, né? Ela já nasceu com aquela habilidade ou nasceu para a matemática. Isso não existe, ela tem que descobrir o gosto pela matemática através dos jogos. E um dos responsáveis pelo projeto é o professor de matemática Rui, que percebeu que poderia atrair a atenção dos alunos de uma forma diferente. Está apresentando a matemática sem apresentar fórmulas, padrões, sequências numéricas. O aluninho, quando ele está diante de um jogo que ele está acostumado a jogar em casa na internet, ele não está vendo nada disso. Ele está vendo lá as regras que o jogo pede para ele mudar de fase. E aqui não é diferente, só que é um jogo voltado para a matemática.
Se não sair 5 e 6, o que vai estar acontecendo? Vai ficar entre 1, 2, 3 e 4, vai aquele vai e volta, vai e volta. A matemática, tão presente em nossas vidas, é uma disciplina que exige capacidade de raciocínio e dedicação. Considerada difícil pela maior parte dos alunos, ela pode se tornar menos assustadora graças aos jogos. Na sala de aula eles percebem aos poucos, a gente não força eles assim, você vai fazer para aprender matemática, você vai fazer para se divertir. Eles até ficaram assim com o nome, jogos matemáticos, ninguém quer. Mas aí quando um veio, passou para o outro e aí tá famoso agora. Os alunos já percebem uma melhora no rendimento das aulas, mesmo com pouco tempo do projeto, que teve início no começo do ano. Agora eu tô tirando notas bem mais altas do que eu tirava antes e tô me sentindo bem mais focado na matemática. Quando eu tô fazendo conta, agora eu já costumo pensar assim de cabeça já, não conto mais nos dedos. O projeto começou despretensiosamente para ocupar um horário vago entre os contraturnos. Na sua primeira aula, apenas 2 alunos participaram. Hoje, a sala está sempre cheia. Já existe a preocupação de se justificar e de não querer faltar. Houve o que aí? O interesse, o crescimento de participar. Eles mesmos convidam os colegas da sala, olha, vem para o joguinho porque é legal, a gente está brincando e estamos aprendendo coisas novas. Um desses alunos é o Arthur, que nem mesmo em um dia especial deixou de participar. Eu tô sabendo que hoje é seu aniversário. Hoje é meu aniversário. Tá fazendo quantos anos? 9. Agora me diz uma coisa. Escolher a aula do projeto no dia do aniversário, por quê? Porque eu acho uma coisa legal, porque esse projeto é muito legal e ajuda na lição. Logo depois da nossa conversa, Arthur já iniciou uma partida de jogo da velha com o Jonathan. Esse é um jogo que parece simples, mas estimula o raciocínio. O que aconteceu nesse jogo aí anterior? Foi um debate, assim, né, entre as peças. Ele também é muito esperto, assim. É um jogo de técnica. Eu e ele usamos muita técnica, então eu acho que foi um jogo certo, assim, justo. Ah, mas você colocou aí no começo, ele também é esperto, o que significa que você também é muito esperto. Sem querer me gabar, mas sou, né? Você se acha bom em matemática? Acho. Por quê? Eu consigo pegar a lição bem rápido, assim, tiro bastante nota boa até. Eu consigo aprender bem rápido a matemática com jogos, prestando atenção. Assim como o Jonathan, com o passar do tempo, os alunos vão ficando confiantes. Eles ganham experiência e se preparam para o futuro dentro e fora da escola. Olha o ganho que ele tem. É preparo, é bagagem. São ideias como essa, que começam de forma leve e modesta, mas que, com o empenho de todos, transformam um aprendizado de toda uma escola. Agora, definitivamente, a matemática não é mais a vilã por aqui. Alunos se tornam autores graças à Academia Estudantil de Letras. E eu chegar aqui nesse momento que eu cheguei, eu estou muito feliz. Um livro cheio de vida, com páginas que passam a guardar lembranças. Nessas folhas, memórias se transformam em arte. E as palavras passam a ter mais significado. Memórias são ricas de emoção. Pode passar um tempão que elas lá estarão, na cabeça e no coração, arrepiando todo o corpo, rolando em lágrimas pelo rosto e secando-se no chão. Memórias são vidas, que mesmo na morte se tornam fortes, capazes de vencer com luz a escuridão. Esse poema está na página 40 do livro Descobrir-se Autor, Memórias. Foi justamente para colocar luz nos estudantes da Rede Municipal de São Paulo que a publicação foi criada.
A autoria não é uma coisa que você cria para alguém, né? Já está lá essa vontade de ser protagonista da própria vida, de escrever a própria história. E aí o projeto consegue levar isso, né? Mostrar isso para todos a partir de uma publicação impressa. O livro é publicado anualmente desde 2016, com textos de alunos que participam da Academia Estudantil de Letras, mais conhecida como AEL. A obra começou com um desdobramento da Lei da Semana de Incentivo à Leitura de São Paulo e hoje faz parte da proposta pedagógica do projeto. A edição de 2022 foi lançada na Câmara de Vereadores de São Paulo. No mesmo dia, a coletânea Revelar-se Autor, produzida pelos professores, também foi apresentada. Com o auditório lotado, os estudantes fizeram apresentações de dança, teatro e interpretaram poemas. Memória, amor e o resto? Aonde estarão? Cada texto do livro Descobrir-se Autor traz uma bagagem. Quem me conhece sabe como foi difícil, mas estou aqui, firme e forte, e nada me abala. O do Ítalo chamou a atenção da professora dele pela profundidade. À medida que eu fui corrigindo, eu fui perguntando para ele, mas o que é que tem nesse texto? Então, na verdade, eu conheci muito mais do que o meu aluno autor. Eu conheci a pessoa Ítalo. Para o estudante, foi uma realização. Emoção pra cá, choro pra lá e uma coisa muito marcante, sabe? Que vai marcar minha família. Eu acredito que eles estão muito orgulhosos de mim. Era esse sentimento que a criadora da Academia Estudantil de Letras queria despertar. Vocês fazem que sacramenta esse sonho. A professora Sueli já conversou com Boas Práticas. Ela falou sobre o protagonismo dos alunos na AEL. Todas essas crianças, esses jovens, eles conseguiram fazer proliferar tudo isso de uma maneira grandiosa. Por quê? Quando você pensa num projeto que nasce com uma professora numa escola, que vinha fora do seu horário também, que foi reunindo um a um. Foi com esse trabalho, reunindo um a um, que a AEL foi criada há 18 anos. Em 2020, a implantação do projeto virou lei em São Paulo e hoje ensina literatura e teatro para estudantes de todas as regiões da cidade. A promoção do acesso à cultura e o desenvolvimento do interesse pelos livros tem dado resultados. Coloquei bastante emoção, bastante sentimento. É o Memorial da Lua e eu coloquei algumas lembranças da minha vida de forma poética para trazer mais a interpretação da pessoa que for ler e colocar isso para a vida dela. Eu escrevi sobre as memórias do meu pai. Quando eu falei para ele que o texto tinha sido escolhido para o livro, ele ficou muito feliz, né? Porque contei a trajetória dele desde criança e acho que foi muito emocionante tanto para mim quanto para ele. As duas são motivo de orgulho para a professora. Eu acho que não dá para mensurar o tamanho orgulho que a gente tem ao ver nossas crianças escrevendo, lendo, recebendo homenagem, participando. 59 escolas da rede municipal participam do projeto. O tema Memória foi trabalhado com todos os alunos. Depois, os materiais foram selecionados para a publicação. Um deles foi o do Arthur. O meu nome publicado em um livro com o texto que eu fiz é magnífico. Essa é a palavra que eu tenho para descrever. A história Os Amores de João demorou 3 meses para ficar pronta. O pai do Arthur veio prestigiar a primeira publicação do filho. Para mim é só orgulho, é só satisfação falar que ele é o exemplo de filho, entendeu? Eu não tenho nem como descrever a alegria que é ver ele orgulhoso desse jeito. Porque ele me criou durante anos e tá vendo que não foi em vão toda a educação que ele me deu, carinho e amor. O livro não é feito apenas por crianças e adolescentes. Estudantes dos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos também tornaram-se autores. Quando crescer, seja elegante com teus saltos altos. Ande firme, de cabeça erguida. A Sueli, depois de 55 anos fora da escola, viu uma lembrança com o pai virar página de livro.
O conselho foi transformado em inspiração. Eu não entendi aquele cabeça erguida na hora, mas eu entendi que ali ele estava dizendo, não importa o que te aconteça, ande sempre de cabeça erguida. E o nome do meu poema é esse, Primeiro Sapato de Salto. Mais que um livro que reúne memórias, um verdadeiro amuleto, um símbolo que reflete o poder da educação e de um futuro melhor. Foi atrás de um futuro melhor que o João voltou a estudar depois de 15 anos. Escrever e ler, no nosso país, poucas pessoas que desenvolveu, principalmente no Nordeste, de ter uma leitura. E eu chegar aqui nesse momento que eu cheguei, eu estou muito feliz. Mesmo que ele não nos contasse isso, o sorriso que abre quando fala do livro diz muito mais do que qualquer palavra. Ele escreveu sobre João, o menino do Nordeste. As coisas lindas do meu Nordeste, no meu lindo Agreste, da minha terra. Do coração, hoje me considero um vencedor da terra do meu Agreste, tão lindo do meu amado Nordeste. A gente deixa nessa questão da escrita, né? Essa oportunidade, ele perceber que ele tem dentro dele esse potencial de conseguir escrever a própria história, de conseguir ser protagonista dela, de perceber que assim aquelas experiências que ele passa são importantes, que aquilo tem valor, tem sensibilidade, tem beleza, tem bondade. Tem uma pergunta. Eu só trabalho com quem, Ítalo? Com os melhores. E cadê o melhor? Está aqui.